esporte é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv e Caixa, para realizar, investir e tudo o que precisar. Fala, fã de esportes, tudo bem? Bate-bola, bom dia, está no ar numa versão mais curta, versão express, depois dessa vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace, que você acompanhou com o Paulo Andrade e com o Mário Marra, que já está aqui no nosso sofá para participar dessa edição de 30 minutinhos do Bate-bola Bom Dia, que tem convidada especial, você ouviu certo? Convidada especial. Mandamos o Zé Elias para a noite e trouxemos Amanda Moura, jogadora de futebol, irmã do Rafael Moura, que vai falar bastante sobre futebol feminino. Tem final do Campeonato Brasileiro Feminino hoje, certo, Amanda? Tudo bem? Certo, tudo ótimo. Muito obrigada. Obrigada, ESPN, por estar abrindo esse espaço maravilhoso aí, o bate-bola. Futebol feminino precisa mesmo dessa abertura. Somos carentes. Então, fico assim, lisonjeada de estar sentando aqui nesse sofá tão prestigiado. Obrigada. Imagina, o prazer é todo nosso. Ao lado da Amanda, Rafael Oliveira e o Mário Marra, que eu já apresentei. Tudo bem, senhores? Bom dia. Tudo tranquilo, tudo bem. Vim de Hong Kong agora, cheguei voo bem. direto? Sim. Eu peguei o voo mais cedo, então, né? Verdade, né? Você veio no primeiro voo, né? Dupla, exatamente. Bom dia a todos. Fala o jogo que você fez hoje de manhã já. Fiz o primeiro da Premier League Asia Trophy, né? Que é o torneio de pré-temporada da Premier League em Hong Kong, na Ásia, de uma maneira geral, esse ano em Hong Kong. Fiz Leicester e West Bromwich mais cedo. O Leicester venceu nos pênaltis. É aquela história, né? É pré-temporada, mas tem uma espécie... É uma semifinal na chave do torneio. Por isso, Leicester e Liverpool na final. E por isso, disputa por pênaltis mais cedo. E como nosso nome é trabalho, à tarde eu estarei às 2h, em Monaco-Fenerbahçe, a mais um amistoso internacional que a ESPN transmite. Amanda, tá preparada para ser comentarista hoje também? Claro. Vai falar sobre futebol feminino, sobre a sua carreira, sobre seus planos aqui para frente, mas vai comentar também, por exemplo, a contratação do Hernanes, que é jogador do São Paulo novamente. O meio-campista chega por empréstimo de uma temporada. Ele já mandou um recado para a torcida tricolor. Bom dia, nação tricolor. É com muita alegria que eu venho dar essa notícia para vocês. Estou voltando, o profeta está chegando. E desde já queria agradecer ao Leco, ao Vinícius, que fizeram todo o esforço para que desse certo a negociação. Quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. Depois desse jogo, faltam mais 23 jogos, foco total, concentração total, para levar o tricolor ao lugar que ele merece. E eu, torcedor tricolor, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a camisa São Paulina e dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir os resultados esperados. Um grande abraço, conto com vocês, quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. E é isso aí, Profeta voltou. Grande abraço. Profeta voltou, Rafa. Dá uma olhadinha no desempenho dele na China. Pois é, a gente tem alguns dados, esse é um ponto importante para levar em consideração. São 6 jogos no Campeonato Chinês em 2017, a gente está na 17ª rodada do campeonato. E o que acontece aí? A gente tem os números de minutos, né? Obviamente é uma minutagem, um número baixo para o campeonato. Em termos de aproveitamento de passes, é sempre que é um número muito relativo, você tem que contextualizar muito com a maneira do time jogar, o jogo em si e tudo. Mas a gente sabe que o Hernanes é um grande passador, que o Hernanes é um ótimo jogador, principalmente. Enfim, números de finalizações, é um jogador que gosta de bater de fora da área e tudo. Isso tudo a gente conhece, o torcedor do São Paulo conhece muito bem, mas o ponto principal para mim está ali embaixo. O último jogo no dia 21 de abril de 2017. Por quê? Porque o último jogo que ele acontece é justamente nesse período, em abril, início de campeonato chinês ainda. E depois, até por uma questão de limite de estrangeiros, o Hernanes é tirado da lista de inscrição de estrangeiros do campeonato chinês do EBEI. Então, o EBEI inscreve o Gervinho, que voltou de contusão, e tira o Hernanes. A partir de então, o Hernanes passou a treinar e a jogar no time B, no time reserva. Time que disputa a Liga Reserva, a Liga B da China. Esse é um ponto importante a se destacar. Eu tuitei isso mais cedo e começou todo mundo a atacar. Ah, tá atacando, não sei o quê, tá secando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a informação, é o contexto que é importante de se levar em consideração. Pelo quê? Ajuda a explicar a lógica do Hernanes voltar para o Brasil nesse momento, o que facilita naturalmente uma negociação. Nesse momento o EBEI tem como estrangeiros o Gervinho, o Lavezzi, o Aloísio, né, foi outro brasileiro de lá, e o Mbiá, volante, meio-campista.
E com isso o Hernanes ficou sem espaço. Óbvio que isso facilita, isso viabiliza um retorno dele para o futebol brasileiro. E aí é importante entender também, gera uma questão da parte física, ritmo. Como será que vai ser o Hernanes a curto prazo? Quando a gente fala em São Paulo, a gente fala de necessidade para agora, em termos de resultado, de mudança de ambiente, de pressão, de confiança e tudo isso. Não o que o Hernanes pode acrescentar, porque isso a gente sabe, o potencial dele a gente conhece bastante. Então, assim, a minha visão sobre isso. É uma boa oportunidade de mercado se você entender que era um jogador que estava afastado na China, porque é um jogador que pode contribuir muito. O outro lado da moeda. Vamos ver com que velocidade ele vai ser integrado ao time. E mais, é a sequência de uma história que a gente tem falado a cada semana. Um São Paulo que contrata basicamente a cada 15 dias. E aí você fica cobrando a formação de um time como conjunto e fica difícil, porque o entra e sai nunca acaba. Agora, que ele pode acrescentar, claro que pode. Um excelente jogador. O álbum de figurinhas do meu filho do Campeonato Brasileiro, aos poucos, vai mudando completamente, tá? Mas, Omar, recuperando a forma, se readaptando ao futebol brasileiro, é um meio campo com Jusilei, Petros e Hernanes? Muito bom, né? Muito bom. Sim, acho que sim. Até porque, atualmente, o São Paulo está jogando com 2, né? E aí o 4-2-3-1, muitas vezes, ou até uma variação. Mas jogam com 2 volantes que saem mais para o jogo, o Petros e o Jusilei. O Jusilei acho que pode render mais, um pouco mais adiantado. A tendência é essa, Gustavo. É de um jogador para encostar um pouco mais no ataque, porque tem essas características, sabe marcar também. Concordo com o Rafa, assim, dá uma expectativa. Se fosse há algum tempo, a gente ia falar, o Hernanes chegou. Bom, chega e joga. Chega, joga e ganha. Claro. Atualmente, até pelos números, dá uma expectativa, dá uma dúvida, um ponto de interrogação. Mas talvez a mesma dúvida que o torcedor do Atlético teve o ano passado, quando chegou o Robinho. Sim. Chegou da China, jogando pouco, tudo. E a temporada dele no ano passado foi muito boa. Ele ficou motivado, jogou bem. A atual temporada, não. Então, tem um preconceito, tem uma dúvida por causa dos números, mas bola ele tem. Fã de Esportes, mais sobre o Hernanes daqui a pouquinho no Sport Center e ainda mais para você ouvir a opinião dos nossos comentaristas no bate-bola logo depois do Sport Center, tá certo? Porque agora o assunto é futebol feminino. Amanda Moura está aqui conosco. Primeiro, Amanda, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória no futebol. Bom, eu comecei aos 3 anos de idade, não é 3? dúvida, aos 3. Por causa do meu irmão, eu vislumbrava ele, colocava os mesmos uniformes gigantes assim no joelho, falava que eu era o Rafael, né, porque ele tinha 13, né, nós somos 10 anos de diferença. E ele me inspirou muito. Com o passar do tempo, eu fui tomando gosto pelo esporte, né, de verdade, entrei para um time só de homens. E ali eu aprendi o jogo rápido, a dividir a bola, a ser mais dinâmica e realmente pegar aquela malandragem, né, do futebol. Joguei, então, no Colégio Magno, futsal, e entrei para o profissional do Atlético Mineiro, onde eu fiquei 4 anos. Logo após o Atlético Mineiro surgiu uma oportunidade gigantesca, como vocês podem ver aí dos meus treinamentos, de ir para os Estados Unidos, que é uma potência de futebol feminino. Lá eu me encantei. Eu vi realmente a diferença dos treinamentos, de estrutura. Você pode ver que o campo é uma estrutura completamente diferente da realidade que a gente tem aqui. Todo mundo era patrocinado, né? Tinha Adidas, Nike, sempre apoiando as atletas. E onde você foi jogar lá? Eu fui jogar em Bridgeport, Connecticut. Bem no norte, muito frio. Tá. Mas, assim, foi uma adaptação muito rápida, porque tem meninas do mundo todo. Eu tinha colegas de quarto que era da Noruega, Portugal, Alemanha, Inglaterra. Então, assim, o ambiente do futebol é muito rico. Você tem o meu treinador que é sueco, por exemplo. Cada um traz uma experiência tão diferente e você não fica perdido, sabe? É só agregar esquema tático e questão de físico, assim, é impressionante. É musculação o tempo todo, é fortalecimento. E a gente vê, né, a estrutura, assim, das jogadoras europeias e das americanas, né, como elas são bem fortes. O sucesso não vem à toa, né? Não vem à toa, mas eu não acho que elas têm o talento das mulheres brasileiras, né? Por falar em mulheres brasileiras, hoje temos o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino. E nós preparamos uma tela para explicar como foram as campanhas das duas equipes, de Corinthians e Santos. Vamos mostrar? Olha lá.
Vamos lá, mano. Agora você tá comigo, hein? Vamos lá. Vambora. Final do Brasileirão Feminino. Corinthians, melhor time da fase de classificação, 12 vitórias, um empate e uma derrota. 46 gols pró e 7 contra. Eliminou a Ferroviária nas quartas e o Rio Preto na semifinal. Santos foi o líder do grupo 2 na fase de classificação. 11 vitórias, um empate e 2 derrotas. 28 gols pró e 10 contra. Passou pelo Audax nas quartas. E o Iranduba do Amazonas, que o Fã de Esportes que não conhece, é um fenômeno de público. Chegou a levar 40 mil pessoas em seus jogos. Ficou pelo caminho, parou justamente em um dos grandes do futebol brasileiro. Mas eu queria que você falasse então um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro Feminino dessa temporada, sobre como foi o primeiro jogo e também a expectativa para essa segunda partida hoje. Com certeza, acho que é uma novidade para muitos brasileiros. Poucas vezes se apareceu. Eu falei hoje, o jogo é amanhã. O jogo é amanhã, isso, exatamente. O jogo é amanhã, Arena Barueri, 6 horas da tarde. Muito importante, né, que os torcedores vão em peso. Para prestigiar, você pode ver pelas imagens, assim, a qualidade do futebol e a técnica, muitos brasileiros ainda não conhecem. O Santos, eu joguei contra o Santos na época do Atlético, é realmente um time excepcional. O Modesto faz um trabalho muito bom para as atletas lá. E agora o Corinthians, com essa parceria com o Audax, também montaram um time muito bom, muitas meninas da seleção. Então, assim, se cria um palco, né? A gente só está precisando dos nossos espectadores. O produto está lá. O produto está pronto, Caixa Econômica Federal, Campeonato Brasileiro, já na 3ª edição. Então, assim, temos a Copa Libertadores também. Falta só o brasileiro entender, quebrar esse preconceito e pelo menos abrir a cabeça e dar uma chance, sabe? Eu acredito muito no que o Rafa disse, no Marra também. Os números dizem muito. Você pode ver aí pelas estatísticas de vitória, O Corinthians e o Santos realmente tiveram uma predominância justamente pelo incentivo, né? Quem mais investe, no final das contas, vai vencer. Mas, falando do Iranduba, excepcional. Gente, um time na Amazônia é uma paixão. Os torcedores, assim, tomaram gosto, incentivaram e as meninas foram até a semifinal. Poxa vida, muito bacana, assim. Eu fico extremamente orgulhosa. Tô mega animada. A Vila Belmiro estava maravilhosa, né, na semana passada. Então, assim, eu acho que amanhã vai ser um show. Eu, assim, como jogadora, como gestora de futebol, como apaixonada, eu acho. Eu vou ver isso com bons olhos amanhã. O curioso é que lá é um caso e que foge um pouco da regra e agora realmente da regra, por conta da obrigatoriedade de desvincular o clube masculino ao desenvolvimento de um feminino também. Mas esse é um caso curioso de sucesso de público, onde você não tem a história que você tenta trazer do masculino para o feminino em termos de trazer torcida junto, né? Que mostra que podem existir os dois caminhos também. Exatamente. Inclusive, a Vila Belmiro bateu o recorde do ano, né? 2017 foi através do feminino. Então, e você vê assim, a Arena Amazônia com Iranduba sendo utilizada, né? Muitos questionaram, porque não usa os estádios da Copa? Olha aí, estamos fazendo um show lá. Concordo plenamente, as torcidas prestigiaram, os clubes estão prestigiando. Gosto da palavra obrigatoriedade? Não gosto. Não acho que você deve forçar nada a ninguém, empurrar. Não estamos empurrando goela abaixo. Mas, infelizmente, no Brasil é assim que as coisas acontecem. É mais um incentivo, é mais os clubes realmente tendo que ter algo decretado pelo governo mesmo, pela Conmebol. Obrigar a incentivar. Você tem que obrigar a incentivar, porque é só assim que vai funcionar. Mas isso não acontece só no esporte, isso acontece na sociedade de maneira geral. Exatamente. Com segmentos da sociedade, com classes sociais. Existem regras do Profut ainda que não são totalmente fiscalizadas e que não são cumpridas nem pelo time do masculino, mas os clubes que entenderem isso antes e que abraçarem essa ideia, gente, é um mercado que vai se abrir, é uma percepção, assim, até de se fazer negócios, de comercializar o futebol feminino, sabe? Tem um artigo 5 realmente, né, da obrigatoriedade da CBF, tem o Profut, tem a Conmebol. São vários decretos que estão vindo de cima e muitos dos clubes ainda nem realizaram da seriedade desse processo. 2018 está aqui já, 2019 para a Conmebol, é um ano para você montar uma estrutura. E o time que não der continuidade a isso, não criar categorias de base, também vai ser prejudicado.
Antes da sua pergunta, Marta, até primeiro convocar o Fã de Esportes para participar, mandar a pergunta também para Amanda, para falar sobre o futebol feminino, hashtag Batebola Bom Dia. E a Amanda citou o público da Vila Belmiro, dá uma olhada só. O jogo de ida da final do Brasileirão teve mais público na Vila do que qualquer jogo do time masculino do Santos em 2017. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Jogo de ida da decisão levou mais público que o time masculino em 2017. A gente tem ali, ó, final do Brasileiro Feminino, levou 15 mil. E aí... essa tela é com os melhores públicos do Santos no ano na Vila. Contra o Strongest, pela Libertadores, 13.132. São Paulo, clássico contra São Paulo, 11.320. Contra o Linense no Paulistão, 10.567. De novo contra o São Paulo, no Brasileiro agora, 10.322. E contra o Palmeiras no Brasileiro, 10.143. Então, assim, o Rafa falou sobre que existe esse caminho diferente, lógico, o Iranduba é um belíssimo exemplo, mas puxando isso até para outras modalidades esportivas, para basquete, para vôlei, quando você consegue fazer essa conexão saudável com um grande clube, naturalmente acho que você já caminha, você já superou alguns obstáculos nessa obtenção do público, né? Antigamente era um ciclo vicioso, né? Não se tinha a estrutura, não se tem torcedores, sem torcedores não se tem mídia, sem mídia não se tem patrocinadores. Hoje em dia tudo mudou com o Campeonato Brasileiro, com a garra das meninas de não desistir também, com os clubes grandes como Santos e Corinthians que estão numa final, representando muito bem os times, e esse ciclo vicioso se inverteu. O que eu acredito? Os clubes que fizerem uma boa gestão, vão criar o produto. Naturalmente, os torcedores vão agregar a essa ideia. Primeiramente, eu acredito as mulheres, né, por identificação, as famílias, até por se sentir, às vezes, mais seguras naquele ambiente. E aí vem mídia, vem patrocinador, vem televisão, porque se torna uma coisa interessante. Eu sempre falo, assim, você mencionou das outras modalidades, o UFC no começo era completamente marginalizado, as pessoas tinham muito preconceito. Eles mostraram um bom produto, as marcas foram criadas a partir disso, até a RCVA, Pretorian, que foram ali, souberam pegar o timing daquele esporte, e é o mesmo que nós queremos transformar para o futebol feminino, né? Hoje eu tenho um projeto pessoal. Eu me aliei ao empresário do meu irmão, Francis Melo, lá em Belo Horizonte, e nós botamos no papel quais são os fatores, os passos para que o futebol feminino dê certo no Brasil. O que é? O primeiro de tudo, a gestão de clubes. Ter gente de capacidade, não é guerra de sexos, não é botar todas as mulheres para ser diretoras, bandeirinhas, não é isso. É agregar profissionais que querem o bem do esporte. Com isso, o que a gente quer? Trabalhar na publicidade das meninas, assessoria de imprensa, trabalhar com a mídia, fazer esse relacionamento saudável, esse relacionamento bom, que fica bom para todo mundo, não fica aquela coisa chata também de estar empurrando uma modalidade, né, para o público. E aí agregar torcida, agregar, né, fãs. E o ciclo se cria, assim como foi com o futebol masculino, Sim. que também teve preconceito no começo, se torna com o futebol feminino daqui pra frente. Amanda, você tem ideia, assim, do número de mulheres jogando futebol? Você tem ideia se isso vem crescendo, tudo? Porque a gente vê esse movimento na Vila Belmiro, foi muito legal, né? Tava lotado. Agora, ali tinha muita gente interessada e praticando. Com toda a dificuldade que a gente sabe que o país tem e com toda a falta de apoio que os clubes dão ou não dão apoio, como é que está hoje? Tem crescido? O mercado de jogadoras, né? Evoluiu bastante. Inclusive, tem um levantamento, desculpa, eu não sei a fonte, mas é que 32% de meninas estão jogando desde 2010. Com um crescimento... Com o crescimento do futebol, obviamente a gente teve uma seleção incrível, 2003, 2004, né? Tivemos a Sassá, Renata Capobianco, Tânia Maranhão, Aline Pellegrino, toda essa safra, mantivemos muito bem e com mais exposição, com o Campeonato Brasileiro, mais clubes. Igual o meu irmão mesmo estava falando, eu tenho 2 filhas, e isso eu achei incrível da parte dele. Eu estou em Belo Horizonte, eu não tenho onde colocar, à exceção de uma escolinha, da escola delas de futsal,
escola de campo eu não tenho onde colocar. As minhas sobrinhas, elas querem ser como a tia, querem jogar futebol, eu não tenho opção. Mesmo sendo um jogador profissional, eu não tenho nem essa conexão com as jogadoras que são parceiras de profissão comigo. Agora, em questão de levantamento, a gente sabe que tem 32% de meninas praticando mais, o que tem mais talento, mais meninas jogando bola, mas sabe por quê? O preconceito diminuiu. As famílias passaram a deixar as meninas jogarem bola. Eu tive que jogar com homens quando eu era pequena, e olha, não foi muito tempo atrás. Eu tô tem falando, 23 anos só. Tenho 23 anos. E eu sofri muito preconceito, porque eu ia jogar, botava o menino no banco, o pai, eu não vou aceitar, porque o meu filho tá sendo reserva de menina. Eu achei assim, eu cresci com essa mentalidade. Então, muitas mães vão querer expor a garota a esse ambiente, ou então mandar para um clube que não tem nenhum banheiro higienizado, porque essa é a realidade do futebol feminino. Ou então, para receber um salário mínimo, eu vou deixar de estudar, de fazer a minha faculdade por isso? Não. Só que hoje, graças a Deus, com um trabalho bem feito, né? Essa realidade vem mudando. E a gente se surpreende, né? Quando vê um gol igual da Patrícia, só chora aí. Fala assim, poxa, tem talento, né? Tem. E a gente nunca tinha visto antes, né? Boa. A gente vai fazer o nosso primeiro e único intervalo deste bate-bola Bom Dia, que hoje é mais curtinho, porque agora há pouco aconteceu um amistoso internacional, o Liverpool bateu o Crystal Palace. A gente vai para esse intervalo lembrando que faltam 50 dias para começar a NFL e para aquecer um touchdown de Darrell Adams após passe de Eli Manning na semana 10 da NFL. E daqui a pouquinho tem internacional, em toda a polêmica no jogo de ontem. Excelente ritmo do ataque dos Giants. Bola na linha de 10, Eli Manning no play action, ameaçou a corrida, vai pro passe lado esquerdo, a recepção e o touchdown! Touchdown, New York Football Giants! Darrell Adams, o tight end faz a recepção, quebra o tackle na linha de gol. Bate-bola Bom Dia de volta no ar, rapidinho hoje. Daqui a pouquinho tem Sport Center com Dudu Monsanto e Juliana Veiga, que voltou a esquiar, hein? Temos novidades. Ontem, após o Inter vencer o Luverdense por 1-0, a repórter Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, da RBS, na verdade, questionou o técnico Guto Ferreira sobre o rendimento do time. E teve essa resposta, dá uma olhada. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar, ou se você reconhece uma falha técnica no teu time. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação de repente de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. Kelly Costa, do grupo RBS da Rádio Gaúcha. O Guto Ferreira, depois do jogo, de cabeça mais fria, procurou a repórter, pediu desculpas pessoalmente e agora há pouco ele procurou o Redação Sport TV, que faz, o grupo RBS faz parte do Grupo Globo, filiado à Rede Globo, e ele procurou o Redação Sport TV para pedir desculpas também. Eu vou ler aqui na íntegra o que o Guto disse, tá? Toma a liberdade de pedir desculpas a Kelly Costa, repórter, pela declaração. Eu fui muito infeliz no raciocínio da resposta. Acabei me atrapalhando e não quero mudar a opinião de ninguém. Respeito a opinião de todo mundo, até porque sei que errei. Qualquer tipo de explicação pode ser interpretada de qualquer outra maneira. O mais importante é você saber que errou para que a gente possa futuramente mudar ou não passar por situações como essa. Não é do meu feitio dentro de casa com esposa, filhos, não é meu feitio de carreira buscar qualquer situação de polêmica. Acho que fui mal e por isso estou aqui pedindo desculpas. Acho que todo mundo erra, o Guto Ferreira errou claramente, assumiu esse erro, rapidamente já pediu desculpas à repórter. Mas é um ambiente, Amanda, que você sabe, é muito difícil para a mulher trabalhar. O Mário Marra, outro dia aqui, fez uma declaração também importantíssima sobre as ofensas que as repórteres, as ofensas machistas, preconceituosas, que as repórteres de televisão, de rádio, de jornal, sofrem nos estádios. É ainda um meio, um ambiente muito preconceituoso. Né? Acontece indiretamente. Eu entendo a situação, achei bacana do Guto ter se desculpado. Entendo. Eu joguei, Guto, eu posso falar. De cabeça quente na pressão, a gente comete erros mesmo.
mas é uma infelicidade escutar o argumento. A linha de raciocínio dele começou, mas você é mulher. Podia ser qualquer outro argumento. Ou então, de uma forma mais delicada, não sei se você está familiarizada com a prática, né, do futebol, mas eu entendo que é um erro, todos nós cometemos, eu também cometo erros e, mais uma vez, não vamos entrar nessa guerra dos sexos, né? Vamos somente nos tratar como profissionais, né? É realmente um assédio, assim, eu acompanho, né, eu acompanho a Bibiana Bolson, Renata Fã, a Fernanda Gentil, as nossas referências como mulheres e como elas sofrem, né, mas você é mulher, você nunca jogou. Poxa, mas eu estudei, eu me preparei para isso, eu sou capacitada, eu posso não ter jogado. Você jogou? Você jogou? Você jogou? Então, assim, é diferente. Vazio, eu acho que jogar não é o argumento, né? Como qualquer outra pessoa se preparou, com cursos, com muito conhecimento, com muita experiência. É questão do profissionalismo que você começou. Exatamente. Exato. Respeito ao profissional. E acabou, ponto final, gente. Vamos parar com essa, assim, porque é mulher, porque é homem, né? Faz sentido isso. E essa não foi a única polêmica da noite. Né? Foi uma das duas grandes polêmicas da noite, por isso, Salvo Spínola está por telefone conosco. Temos primeiro Salvo, bom dia, tudo bem? Olá, Gustavo, bom dia, bom retorno aí você, né, de férias. Bom dia a você, o Rafa, o Marra, e bacana falar com a Amanda Moura aí também, né? E bom porque ela vai me ajudar a interpretar esse lance. Muito bom a Amanda estar no estúdio e escutando ela falar exatamente o que tem que ser falado, né, Amanda? Quem se prepara está apto, independente do sexo, independente da raça, e tem que ser assim a vida profissional e no futebol também. Exatamente, Salvio. Por isso o senhor está aqui conosco para analisar o gol do Internacional, o gol que quebrou a internet ontem à noite. Todo mundo só falava disso, da polêmica, na polêmica vitória do Inter por 1-0 sobre o Luverdense, com um gol no finalzinho, nos acréscimos. E a gente tem o gol com o seu comentário, Salve, por favor. Que polêmica, né, Gustavo? Para mim, gol impedido, gol irregular do Inter. Dá para explicar, Gustavo. A regra do impedimento, ela tem 3 situações. Indiscutível dizer que o Potker está em posição de impedimento. Isso não se discute. Tem a posição. É um requisito para a regra do impedimento. E depois são 3 situações. A primeira, jogar ou disputar a bola. O Potker não joga, não disputa a bola com o adversário. Então não tem que marcar mais na mudança da regra, na questão da passividade. O segundo item, que é ganhar vantagem, quando aquele famoso rebote do goleiro e que o Potker poderia pegar o rebote, fazer o gol ou na trave, teria que marcar impedimento. Mas tem uma terceira situação também na regra do impedimento, que é interferir no adversário. O lance é bem didático e é bem interpretativo. Não tem unanimidade no mundo da arbitragem. Para mim, o Potker interfere no adversário, no zagueiro do Luverdense, porque ele está na rota da corrida, ele está no caminho do zagueiro do Luverdense e causa um impacto para que ele possa disputar. Exatamente esse trecho que fala na regra de futebol. Causar impacto, interferir no adversário. Se o Potker abandonasse o jogo, saindo para a direita ou para a esquerda, não estando no caminho, não atrapalhando o adversário, não interferindo, aí sim o gol seria legal. É um lance de muita interpretação na regra do impedimento. Eu enquadro a ilegalidade nesse terceiro item, interferir no adversário. Muita gente acha que interferir no adversário é só no goleiro. Não, nos zagueiros também. Pelo fato do Potker em posição, desiste da jogada e fica ali bloqueando a passagem, bloqueando o caminho, eu entendo que ele interfere. Para mim o lance é irregular, impedimento. E aí, Gustavo, são muitas coisas em discussão. O procedimento do árbitro assistente Márcio Santiago, completamente equivocado, de levantar a bandeira, abaixar a bandeira. O árbitro Igor Benevenuto também, de deixar seguir e causar toda essa confusão, onde o problema foi causado pela arbitragem. O árbitro também deveria ter marcado o impedimento, anulado o gol, mesmo depois de toda essa confusão. Portanto, Gustavo, para mim, o gol é irregular. Então tá, Salvo, só para ficar claro, para você o gol foi irregular porque, na sua análise, o Potker participa da jogada ao correr em direção à bola e depois parar e assumir a sua posição. Se o Potker não tivesse corrido para a jogada
e o bandeirinha tivesse levantado do mesmo jeito. Porque o que muita gente reclama é o Luverdense parou, então o jogo tinha que ter sido parado. Deveria haver bom senso do árbitro nesse sentido? Não tenho dúvidas que sim. É lógico que tem um erro dos jogadores. Com o assistente levantando a bandeira, tem que parar o jogo. O jogador só para quando tem um apito. Mas aí você falou o principal da arbitragem, né? Acima das regras de futebol, tem o bom senso do árbitro, tem o jogo, a interpretação do jogo. Todo mundo parou de jogar e o árbitro deixou o jogo seguir. Nós tivemos este ano, na Taça Guanabara, um jogo Flamengo e Botafogo, um gol muito próximo desse, um gol do Roger, um gol de empate do Botafogo contra o Flamengo, só que o Roger estava completamente impedido e não tem nenhum jogador próximo dele. A diferença do lance de ontem é que os jogadores do Luverdense estão próximos do Potker, que está no caminho, na rota. Aí o árbitro deveria partir de um bom senso e não deixar o jogo seguir. A autoridade é do árbitro. O assistente apenas informa ao árbitro que tem o impedimento. O árbitro apita ou não, pode deixar seguir e corrigir um erro do árbitro assistente se ele marca o impedimento equivocadamente. Agora, no lance concreto, no caso concreto, o bom senso do árbitro, por todos terem parado aos 47 minutos do segundo tempo, um jogo 0-0, em que quem causou o problema foi a arbitragem. O árbitro que causou o problema. Aí o árbitro deveria usar do bom senso, que está na regra, e parar o jogo. Tá rapidinho do Rafa e depois a gente vai colocar o Potker falando também. Bom dia, Sal. Já estourou. A questão do bom senso, eu acho que gera uma discussão boa aí, e não é nem nela que eu vou entrar. Tecnicamente, não seria um gol legal por conta da interferência no caso? Não ter caracterizado nenhum tipo de contato, ou a gente tem falado muito da questão do interferir efetivamente no lance ou no adversário. Nesse caso, não chega a acontecer isso por parte do Potker. Para mim, interfere mais do que o Potker na jogada, o Bandeira. A interferência no adversário, no caso, é do Bandeira, não do Potker. Eu entendi o lance como tecnicamente legal, embora muito bizarro até, confuso, por conta de como foi administrado. Tecnicamente não seria um lance legal por conta dessa interferência não ter sido direta ou efetiva, para usar o termo? Existe até o impacto do Potker no zagueiro do Luverdense, só que já é um segundo lance, ele já está atrás da linha da bola. Mas quando o Potker ficou parado no caminho de corrida, imagina que esse jogador do Luverdense tem alta velocidade, é um Bolt, né? Não tem que levar isso em consideração. E chegasse na disputa com o Joertson, então ele está interferindo no caminho, ele está na passagem. É causar um impacto na reação, no movimento do jogador do Luverdense. Tá certo, Salvio. Muito obrigado pela sua participação. O programa já estourou. Polêmico gol do Internacional. Mais sobre tudo do Inter nos próximos programas no Sport Center. O Sport Center vai colocar o William Potker falando. Depois tem bate-bola também, tá certo? Amanda, de novo. Valeu, Salvio. Obrigado, tá? Tchau. Um abraço, bom dia. Vai almoçar. Amanda, de novo, obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Esse programa nosso um pouco mais curto, mas importantíssimo para a gente falar sobre o futebol feminino. Então, passa o serviço de novo. Jogo amanhã, horário, local, para quem quiser acompanhar, como faz? Jogo amanhã, Arena Barueri. O mando é do Corinthians, mas todas as torcidas estão convidadas às 6 horas da tarde. Por favor, contribuem. E mais uma vez, muito obrigada. Isso aqui vale ouro. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Amanda. Marra, Rafa, valeu. Recebo ordens expressas para que o Momento Groselha seja a jato. Portanto, vá com a câmera, meu caro Batista. Por favor, siga até Juliana Veiga e Dudu Monsanto, que já estão posicionados, prontos para o início do Sport Center. Que trairagem, né? Os caras nem vêm aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos seguir o rolo, né? O nosso Sport Center já está um pouquinho atrasado. Só antes de começar o jornal, um convite para quem está no Rio de Janeiro.